Agora foi na sua cara. Pode falar. Deixa eu só conectar. Isso, foi. Tem só o blush e o play. Mas eu achei Agora tem que que eu pegar esse treco aqui, ó. colocar, né? 3 tubos. É que eu não posso ver a promoção. Aí. Esse é o minério. Pronto. Você ganhar uns 3. Você saiu? Não, tem que ir naquela tela do Zoom. No Zoom? Ai, tem que projetar, né? É, na tela do Zoom. Peraí. Deixa eu ver. Ali. Estamos aqui. Aí põe no tela cheia. Não, já tá. Põe na tela cheia aqui, ó. Aqui. Não, ali. Tem que compartilhar, share? Não, já tá compartilhado. Vai no Zoom de novo. Tá aqui no Zoom. Sim. Tô no Zoom. Não vai no Zoom. Não, um do lado. Aí. Vai. Esse aí, vamos ver. Vai. Não tá É aí. esse. Agora ali, ó, naquela televisãozinha, isso. Aqui. Essa. Vamos. Aí, se for para dividir, o senhor fala. É 8 Eu ou acho. 24? Eu acho que é bom dividir, tá feio hoje. Por incrível que pareça, se tiver toxina hoje, eu tava falando para ela. Eu não consegui fazer o pedido de toxina, eu atrasei. Eu vou me organizar até sexta-feira, eu vou pedir ajuda de vocês, porque eu não estou conseguindo fazer isso direito. Isso é, a gente remarca, eu peguei os números, a Bruna também é isso. Isso, não. Aí depois a gente vai ver como é que a gente vai remarcar. Vamos lá. Então, hoje, meu nome é Marina. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse artigo que foi publicado na Neurology, que foi no finalzinho de 2024, que é um grupo de estudos, assim, são vários centros nos Estados Unidos, e o principal, o primeiro autor, ele tá local. Eu não sabia, chefe, que lá no Havaí tem um centro muito bom, Queens, do MDS. Então, ele que está encabeçando a pesquisa. É por isso que o Mundial vai ser lá. Isso aí eu conectei uma coisa com a outra. E eu vou Quando é? em outubro. Eu vou. Bem legal, eu não Se sabia. Deus quiser, eu não sei o que eu vou fazer lá, mas eu vou. Que Eu vou. primeiro Mas autor. vai ser bacana. Vamos dividir essa aula em duas, porque é muita coisa, tá bom? Então, o artigo ele vai discorrer sobre, assim, formular um algoritmo para facilitar o diagnóstico e principalmente para o neurologista que é generalista, básico, ele conseguir diferenciar os tipos de parkinsonismos atípicos e, se necessário, né, encaminhar para um especialista de distúrbio de movimento. Então, um pouquinho da introdução, eles falam da necessidade de você ter melhores diretrizes diagnósticas, de um modo geral, dos parkinsonismos atípicos. Eles até tentaram em 2017, mas foi muito mais focado sobre o tratamento. E eles até falam que eles realizaram uma pesquisa com 243 médicos norte-americanos e muito pouco, eles apresentaram muita dificuldade, tanto de diagnóstico, quanto de demora, assim, de dificuldade para definir o início do tratamento. Chefe. Calma. Só para confirmar que você está gravando. Vai. E um dado muito, assim, que vai entender a importância, né, desse artigo e da necessidade de melhores definições, que eles relatavam. Que para você fazer um diagnóstico de paralisia supranuclear progressiva, está demorando de 3 a 4 anos em média nos artigos que eles pesquisaram. E isso é quase a metade da sobrevida do paciente ao longo do tempo. Então, ele vai ter ali 8 anos de vida e você demora a metade para fazer um diagnóstico certo. Isso que ele está precisando lá, você imagina aqui. Aqui o doente morre sem diagnóstico. Então, o objetivo geral era isso, informar e dar, assim, ferramentas, tanto para médicos generalistas, quanto principalmente neurologistas generalistas, para realizar um diagnóstico correto, evitar pedir exames, assim, que não tenham embasamento para aquele tipo de patologia e, principalmente, se necessário, você encaminhar, quando necessário, para um centro especializado, não perder tempo. Porque são doenças não tão infrequentes e que, se não bate em alguém que faz movimento, o pessoal não faz diagnóstico. Fica como um Parkinson que nada dá certo. É só isso que acontece. E você perde tempo com coisas inúteis ou gasta recursos com coisas inúteis. Lembrar que fora do Brasil, o doente não fica alijado num neurologista como ele fica aqui grudado na gente
passando consultas, né? Ou fora do Brasil, o doente passa com um clínico especialista, com um clínico generalista. É esse clínico que acompanha, e no neurologista ele vai para uma consulta, volta, vai para uma consulta e volta. Ele não fica em segmento, Referencia. né? E o que ele quer é facilitar isso, porque não adianta fazer exame, porque não. E o exame também, eles também devem ter essa dificuldade. Se você não tem um centro especializado em exame de movimento, ele dá só como sem tumor, sem AVC, microangiopatia, plau. E pronto, não resolveu nada. Que depois E não resolve o caso, até né? comentar que tem os SPECTs, vários outros tipos de exames que aí você consegue focar melhor e até no que você tem que ver nesse tipo de exame, né? Bem, Então, o algoritmo, o enfoque dele é isso, é diagnóstico, embasamento clínico, e aí só numa segunda etapa que ele vai discorrer sobre quais são os exames indicados. E aí, um maior valor preditivo, o exame, ele vai ser melhor indicado. A gente vai ver. Então, métodos gerais. Então, como eu tinha comentado, tem esse grupo que chama PSP, Cure PSP, que é até pelo Michael Fox, né? Michael J. Fox. Michael J. Fox, ele que financia. Então, são vários, assim, centros nos Estados Unidos. Tem a Columbia, tem a Mayo Clinic, a Cleveland, vários. Michael J. Fox fez uma fundação, e essa fundação patrocina várias coisas, Várias inclusive coisas. isso. Isso, esse PSP. E o artigo, ele está localizado aqui no The Queen's Medical Center, que é o primeiro autor, né, que fica lá no Havaí. E como que eles realizaram? Então, eles fizeram uma seleção no PubMed, na Cochrane, na Medline, no Google Scholar, de artigos, né, em língua inglesa, desde 2013, separando como palavras-chave diagnóstico, parkinsonismo atípico, Parkinson Plus, PSP, CBS, CBD, MSA e o DLB. E aí eles se reuniram no comitê de escrita, tiveram 3 reuniões para elaborar aquelas tabelas, todo o fluxograma de diagnóstico, e por último, eles enviaram essa revisão das tabelas, do diagrama, né, do algoritmo, para 3 neurologistas generalistas. Uma estava na Cleveland Clinic, outra estava também localizada no Queen's Medical Center, e a outra estava localizada lá em New Jersey. E aí, eles que deram feedback de como seria, assim, colocar, né, esse algoritmo na prática e se seria rentável ou não, né? Se teria algum, assim, empecilho. Saúde fora do Brasil, as pessoas se preocupam com o custo. Sim. Aqui no Brasil, não precisa, né? A gente não se preocupa com o custo, porque a gente trata as pessoas de qualquer jeito no SUS, né? Então não precisa se preocupar com o custo. Lá fora eles tratam com respeito e se preocupam. Aqui nós temos esse problema dessa confusão, né? Então, eu deixei só essas 2 tabelas que eu achei em um artigo, até que era um artigo de mestrado, porque dentro do artigo ele vai colocar tudo assim no mesma sacola, um parkinsonismo atípico. Mas o ideal é a gente separar. Por exemplo, tem a doença de Parkinson, aí as degenerações multissistêmicas, que daí nós vamos ter as 4 principais, né? A paralisia supranuclear progressiva, a atrofia multissistêmica, a degeneração córtico-basal e a demência com corpos de Levy. E você tem a denominação como parkinsonismo heredodegenerativo, que é lá de Portugal. Que aí ele vai discorrer principalmente sobre as causas genéticas degenerativas. Então, aí entra um Huntington, entra o Wilson, que depois eu vou mostrar também na tabelinha deles. E que no artigo eles juntam, né, junto como se fosse um parkinsonismo atípico, o parkinsonismo secundário. Então, eles colocam tanto a etiologia de drogas, né, e a etiologia vascular dentro do parkinsonismo atípico e discorrem como os principais daquela 7. Depois eu vou elencar bonitinho. Mas aqui também entre as etiologias infecciosas, de toxinas e outras. Então, de modo geral, o que o artigo ele vai apresentar como base, né? A figura 1, que é o algoritmo em si. Ele vai separar dentro do parkinsonismo atípico as alfa-sinucleindopatias, então a atrofia multissistêmica, a demência com corpos de Levy, e as taupatias, a paralisia, tá errado ali, supranuclear progressiva e a degeneração córtico-basal. E dentro do artigo ele vai colocar aqui, como se fosse um parkinsonismo atípico, também a hidrocefalia de pressão normal, parkinsonismo vascular e o parkinsonismo medicamentoso. Então, vou voltar aqui só um pouquinho, que essa tarjeta verde é como se fosse a base para você
discorrer dentro do algoritmo. Então, o que que eles falam? Que você tem que ter uma boa anamnese, um bom exame físico, que é essencial. E aqui, o que que seria o exame físico? Ver quanto que tá a PA, ver frequência cardíaca, pensando nas desautonomias, perguntar sempre as medicações que aquele paciente está utilizando, sobre como está o sono, queixas cognitivas. E depois que você fez uma anamnese e um exame físico bem feito, você vai ramificar nessas 5 principais categorias. Eu meio que traduzi depois como história natural ou aspectos gerais, que eles vão falar: tem ou não resposta ao levodopa? Como que veio a imagem? Como que foi a progressão da doença? O espectro tanto cognitivo quanto psiquiátrico, né, de comportamento. Se tem alguma alteração ocular de movimentos, principalmente. Como que é força? Como que é a marcha desse paciente? Tem quedas ou não? E aqui, o que vai ser um divisor de águas em muitas patologias, que são os distúrbios, né, autonômicos. Então, ele diferencia tanto nesse box verde quanto no box azul, que eu já fui discorrendo das 5 principais. E aí, depois que você fez a anamnese e o exame físico bem feito, você vai aplicar a tabela 1 e a tabela 2. A tabela 1, eu achei que ia ficar muito pequena, então depois eu fui desmembrando. Então, ele separa, ele coloca PSP, CBS, MSA, doença com corpos de Levy, e ele vai colocando se tem apresentação ou moderada, e muitas vezes vai ser o que vai diferenciar a patologia. Ih, bateria tá acabando, chefe. Por isso que saiu o meu laser. Tá acabando. Talvez saber, né? Então, como estava muito assim, é uma tabela boa, né? Que a gente pode sempre consultar, mas aí eu acabei desmembrando. Então, ele fala que você tem que usar essa tabela 1, que aqui vai estar principalmente como que é a clínica e como que é o exame físico. E não tá indo. Por quê? Viu, hein? Uma travadinha. Vamos ver. Foi. E essa tabela 2, que ele vai discorrer sobre os principais achados na ressonância magnética. Ele fala que o principal é você ter primeiro uma ressonância magnética sem contraste, que aí você vai ter a base de imagem para diferenciar cada uma delas. E em terceiro, que aí qualquer coisa eu posso até deixar depois na próxima semana, que é a tabela 3. A tabela 3, peraí, volta aqui. A tabela 3 é como se fosse um segundo step para análise, que aí você vai desmembrar em exames mais caros, tanto de imagem, que vai ser analisar o transportador da dopamina por meio do SPECT, outro também que é muito, muito utilizado é o PET, que ele vai ver o quanto que vai estar tendo de consumo de glicose, você coletar um líquor ou não, avaliar presença de proteína tal fosforilada, a presença de proteína amiloide, até também tem o TAP teste, procurar alfa-sinucleínas. Então, são exames assim mais caros e também mais específicos e sensíveis. Então, tem que ser um segundo passo de análise. Primeiro, você faz a história clínica, uma ressonância de crânio sem contraste basta, e aí, caso você não tenha ainda uma hipótese muito bem definida, você vai por esse segundo passo. E aí, por último, que é a tabela 4. A tabela 4, ela vai ser assim, o final do final, quando você não sabe mais nada do que pode ser, e você vai desmembrar em outras possíveis etiologias. Então, sempre lembrar das autoimunes, que vai ter aquele histórico familiar, vai ter uma progressão muito mais rápida, um acometimento de multissistêmicas, também tem queixas neuropsiquiátricas, ataxia, e aqui o que é principal, então, lúpus, Sjögren, nunca deixar, né, de lembrar das encefalites autoimunes, e, consequente, você vai procurar fazer um rastreio reumatológico e também, muitas vezes, pensando nas encefalites, um rastreio dos autoanticorpos principais, né? Nas degenerativas, lembrar do componente mais, assim, de uma síndrome demencial, neuropsiquiátrica, na população mais idosa. E aí você vai, até no artigo eles falavam dessa guadeloupian taupatia, Lito, Chamorro Guamanian, que era muito, muito específica mesmo. Então, é o finalzinho do algoritmo, quando você já descartou qualquer outra coisa muito mais prevalente, né? Condições genéticas, aí lembrar do Huntington, lembrar
do Wilson, sempre fazer, né, as pesquisas, tanto da ceruloplasmina, do cobre urinário, testes genéticos aí entram. Das infecciosas, eles falam das doenças priônicas, que é um dos principais diagnósticos diferenciais, né? Principalmente lembrar aqui da progressão rápida, né? Cometimento neuromuscular, e aí pensar em HIV, pensar em sífilis, a doença de Whipple, que eu também não imaginava, mas entra, né? Sim. Etiologias metabólicas, então hipotiroidismo, deficiências de vitamina B, de ácido fólico, falavam também da vitamina E, e etiologias de tóxico, né, de intoxicação. Então, sempre lembrar dos metais pesados, né, e também dos organofosforados. Então, aquela população que está exposta a agrotóxicos também é uma possível etiologia. Então, eu vou voltar, eu meio que condensei essa tabela 1 e a tabela 2 para cada uma das principais parkinsonismos atípicos que ele estava discorrendo e coloquei hidrocefalia de pressão normal, a etiologia vascular e o Parkinson medicamentoso também. Então você vê que é importante você fazer numa sequência, porque é difícil de fechar esse diagnóstico. E qual que eu preciso de diagnóstico? Se eu sei que é um quadro degenerativo grave, que vai evoluir mal, por que eu preciso de diagnóstico? E não tem cura. Posso dizer só que é quadro grave, que não tem cura. Hã? Para prognosticar. Por que eu preciso prognosticar? Parar. Na verdade, o paciente se angustia muito. Você ouve o doente falando, puxa, mas eu ainda não tenho um diagnóstico. E eles se angustiam muito. Não adianta você dizer que é um quadro degenerativo. Sabe? Não, mas eu não tenho fechado um diagnóstico, né? Então isso dá muita angústia. E lembrar que se pintar alguma coisa mais moderna para alguma coisa específica, eu tenho que ter um diagnóstico para poder utilizar, né? Mas é muita ansiedade. Agora é muito interessante, né? Agora você vê que tudo começa com uma história e um exame físico bem feito, né? Então fazer uma boa história, um bom exame físico. Isso inclui alguém que saiba contar do caso, que nem sempre o doente consegue, tá? Às vezes o que vem trazer na visita aqui no Brasil não é quem acompanha. Quem que cuida dele? Ah, é minha mãe. E assim você trouxe, porque só eu dirijo, minha mãe dirige, tá? Você quer ficar ruim, né? Então às vezes é complicado. Às vezes demora mais de uma consulta. Mas é muito interessante, né? Muito interessante. Bem feito, né? Muito interessante. Então vamos cada um deles, né? Então nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer um ou dois hoje e aí a gente faz o resto na semana que vem. Pode Você deixar. acha que dá? Eu acho que dá, porque eu tive essa dificuldade, meio que eu fui condensando, porque eu falei, não vai dar tempo. Não, mas tá bom. Então, sobre a paralisia supranuclear progressiva, o que eles relatavam? É como se fosse aquele general disease, né? A história natural. Vai ter uma resposta ao levodopa muito modesta e transitória. Então, esse que é o marco principal inicial. Da cognição, o que é importante a gente frisar, né? Que ele apresentava no artigo. Que é como se fosse um quadro demencial subcortical, né? E predomínio principalmente das funções frontais. Então, vai ter um declínio de função executiva, uma apatia, uma desinibição, ansiedade, depressão, perda daquele insight, até do freio social. E no exame físico, que é muito assim característico, foi até uma paciente que eu atendi no CECOP, esse sinal do aplauso. Quando você faz 3 vezes, eles perdem aquele sinal de inibição, continua batendo, né? Então, bem assim, topográfico de lobo frontal. E a palilalia, que a palilalia é o que ele está falando, ele sempre vai ficar repetindo a fala final, que aí diferencia da ecolalia. Até essa paciente ela tinha, que quando a gente falava alguma coisa, ela ia lá e repetia também. Então é mais característica a palilalia, que é o discurso dela, ela fica repetindo o próprio discurso, e não tanto uma ecolalia. Os sintomas aqui autonômicos, né, as queixas autonômicas não são tão proeminentes, o paciente não se queixa tanto e não vai ter nenhuma clínica, né? Sobre motricidade e sensibilidade. Então, apresentam, o principal, uma marcha com base alargada. Eles vão ter muito mais uma rigidez axial do que de membros, né, de apendicular. Isso também vai impactar na marcha em si. Então, as quedas vai ser um dos primeiros, assim, queixas e um dos primeiros que ela vai apresentar logo no primeiro ano, devido a essa instabilidade postural.
A braquicinesia, ele relatava que o finger tap, ele não vai perder tanto em amplitude, só vai perder na velocidade, que aí diferencia um pouco do Parkinson, né? Que ele vai perdendo em amplitude. O Parkinson, ele começa amplo e vai reduzindo e ficando menor. Esses aí não, eles começam amplo e aí ele fica mais lento. Você dá dúvida até se ele está dispráxico, porque ele demora tanto que você não sabe se ele não está sabendo o que fazer. Tem várias, assim, que eles relatam que são fenótipos da PSP. E um deles um dos fenótipos é o PSP parkinsonismo, que pode sim apresentar um tremor de repouso, mas ele vai ter uma característica mais simétrica e não tão assimétrico como no Parkinson. A evolução da doença vai ter uma das principais, né, características, que é uma disfagia grave e até às vezes chega a ser precoce, também associada a uma disartria. Então, o importante aqui do PSP, no início, queixa de quedas, principalmente então instabilidade postural, e evolui rapidamente para um quadro de disfagia. Eu tentei achar... E a marcha também. E a marcha, né? Essa imagem da face de preocupação, né, que eles falam que é a contração do próstero, mas foi muito difícil de eu achar, que ele fica meio assustado, assim. Tem um paciente Seja coisa barulho. Mas a gente chama de faces de espanto. Né? Ele parece que ele está assustado. Né? Você pergunta para o familiar, né? O rosto dele é assim? Não, você não acha que está meio diferente? E às vezes ele percebe que está diferente. Tá faltando visual aqui, viu? Eu acho que comeu, chefe, mas aí eu falo. Uhum. Que é o principal. Mas tá faltando, é isso mesmo. Então, não tá aqui, mas então, de movimentos oculares, o que que é principal? Ele vai perder a capacidade de fazer o olhar vertical, principalmente para baixo. Então, aquele paciente que você pede para ele fazer o movimento vertical para baixo, ele vai ficar olhando para cima. E ele também vai ter uma sacada muito mais demorada. Então, eles falavam que é hipométrica, isso. Que não chega a ser um nistagmo. Muitas vezes ele tá tentando fixar o olhar, só que ele vai lá e faz uma sacada rapidinho para tentar hipométrica. Então tinha que estar aqui, só que sumiu. O olho parece que ele olha aqui e fala, olha para lá. Ele decompõe. Decompõe. Como se ele decompusesse a movimentação, a lateralização do olhar, e o olhar vertical é o mais característico, né? Upward, né? Então, isso que é bem característico. Então, quedas, a disfagia e a alteração de motricidade ocular, principalmente vertical. Sobre imagem, então todo mundo já conhece, né, o Hummingbird Sign, que é o sinal do beija-flor, que vai estar principalmente no córtex sagital, que é a atrofia dorsal do mesencéfalo. Não sei se ficou muito pequenininho. Então aqui tá muito bonitinho. Essa paciente do Secopo da quinta-feira tinha. Uhum. Bem bonitinho. Eu acho mais fácil, porque para mim Mickey. sempre foi um beija-flor isso. Quando falaram, parece um beija-flor, eu falei, mas não era? Na minha cabeça, né? Fiquei quietinho, né? Não falei nada. Porque para mim sempre foi um beija-flor. O que para mim fica mais fácil de ver é o volume do mesencéfalo em comparação com o volume da ponte. Tá? Então o biquinho aqui do beija-flor é o mesencéfalo. E a barriguinha é a ponte. Se você comparar a proporção do volume, está muito diferente, está muito menor. Barrigudinho, então. Um beija-flor muito barrigudinho e com atrofia craniana, né? Então, eu acho que é isso. Tem umas medidas todas que eles fazem, né? Eu acho que eu não coloquei, chefe, Não, mas tá bom, tem. mas- Eu acho mas que aqui, ó. Eu peguei até no livro essa imagem, Tem toda uma sequência de medidas, não sei o quê. Mas é um beija-flor que ele é barrigudinho, mas a cabecinha é pequenininha. E aí, uma, Beija-flor cearense. uma dúvida até que eu fiquei, que o Morning Glory e o Mickey Mouse é a mesma... É a mesma coisa. É a mesma coisa, Pra né? mim é a mesma Tá. coisa. Que aí... Diferenciou, hein? Não, é que no artigo ele diferenciava, só que aí eu consultei outras... Falei, deixa eu O ver. pessoal, Mesmo pra mim, era a mesmo. mesma coisa. Que aí ele fica mais Que, na achatado, verdade, mas... Morning Glory é a concavidade. E o Mickey Mouse é a orelha. Mas é a mesma Isso, coisa. né? Mesmo. O que muda é aquela concavidade ali, ó. E tem Aqui. um ângulo daquela concavidade que vai Isso. ficar. Que ele fica mais achatado, né? O lateral. E aí, até em outras fontes eles falavam, o que também é comum, né? Você ter... então aqui tá do sinal do beija-flor,
um hipersinal periaquedutal no flare e a dilatação do terceiro ventrículo, em T2. Também são outros achados bem específicos. Todos os que dilatam o terceiro ventrículo têm algum grau de atrofia, não é para dilatar, certo? Eu acho que eu falei tudo isso, É. falei tudo. Então, esses daqui são os. Então, aqui meio que é o feijão com arroz do algoritmo. Fez a história, fez o exame físico e fez o exame de imagem. Então, você já tem que ter uma base, né? Tá. E aí, aquela terceira tabela, que aí eles vão desmembrando. Então, você fazer um SPECT do transporte da dopamina na PSP assim, é possível você ter um resultado positivo e te ajudar ali no diagnóstico. E um PET também do FDG, que vai captar o quanto que está tendo de consumo de glicose, também é outro exame que vai auxiliar e também tem achados bem específicos. Então, aqui eu coloquei de exemplo, eu falei assim, de modo geral, o metabolismo de glicose, mas essa fluorodeoxiglicose. Uhum. Então, você vai vendo quanto que vai diminuir a captação. Então, aqui no A, O flúor radioativo. fluoro radioativo. O flúor é o que cora. Do lobo frontal, então ele vai ter uma diminuição. É. Aqui, Lembrando que o que é vermelho tem mais, o que é para o azul, verde e azul tem menos. tem menos. Então, aqui mais posterior tem muito mais do que aqui em frontal. Do B, ele está mostrando o núcleo caudado, né? Uhum. Com menor Captação. captação. No C, cadê? É mais de tronco em geral, né? E aí são as reconstruções. No artigo ele falava que além do o lobo frontal, também ínsula e o caudado, que a gente até já exemplificou aqui na imagem. Então, é o transportador da dopamina pelo SPECT, também, principalmente, caudado e putama. Então, núcleos da base com menor captação também. Então, são dois exames que podem ajudar, mas você já vai utilizar como final. Última cartada aí para fechar o diagnóstico. Aí falando um pouquinho sobre a degeneração córtico-basal. Naquele esquema da tabela 1, ele não relatava muito bem sobre resposta a levodopa, se teria alguma característica mais importante, precisando de café. Não é atenção, mas Só o café, né, gente? Então, sobre... Não, né? que nem água mesmo, né? Então segue isso. Vai. Sobre as queixas, né? Então, a avaliação mais cognitiva e de comportamento, o paciente ele vai ter um déficit de atenção, de função executiva, de fluência verbal, praxias, linguagem, visoespacial, e aqui o que é muito característico? Tanto a praxia ideomotora e ideativa. Pode também ter uma afasia progressiva, não fluente, e uma praxia de fala. Então, de modo geral, a parte cognitiva dele vai ser as apraxias, tanto de fala quanto ideomotora. Então, é bem característico. Movimentos oculares também pode ter essa praxia de sacada vertical para o olhar para baixo, para cima, né, superior ou inferior, e também aquela lentificação para iniciar o movimento. Eles sempre falavam que o paciente ele abre o olho, mas conforme você está fazendo a motricidade ocular extrínseca, ele é muito lentificado e Então, demorado. ele é mais dispraxico do que tem a incapacidade de movimentação. Sim. Mas medicina é bonito por causa disso, porque é difícil para cacete, né? É um inferno, né? Sobre as queixas de motricidade e sensibilidade, então aqui o que marca o quadro é a assimetria. Então ele vai ter a apraxia da marcha, de membro da O mão. único dos atípicos que é assimétrico, tá? A maioria é simétrico, esse é assimétrico. Pode ter um tremor de repouso e tanto de ação, mioclonias focais, do tipo cortical, e aqui quase 50% dos casos a gente vai ter a presença da mão alienígena, né? Você achou algum vídeo do mão alienígena? Não. Não, é um inferno de achar, tá? Eu acho que eu também não tenho. Mas A mão deixa alienígena, a bonitinho. gente parece que é uma mão que vai dar um nó da gravata, fecha o botão, penteia o cabelo, mas não é isso não, tá? Ele fala, a mão mexe sozinha. Das vezes que eu vi, era pouco. Ele falava, ó, a mão mexe sozinha. Eu não estou querendo levantar, mas a mão levanta sozinha. É mais ou menos isso. Parece um tantinho esquizofrênico. Dá a impressão de ser um tantinho esquizofrênico. Isso não era o Né? meu chefe. É. Então, assim, mas é um negócio sem vergonha, tá? É um negócio assim, bem sem vergonha. Vai. Então, distonia chega a ser quase 75% dos casos, mais de 2/3, então muito comum. Quadro de rigidez, de bradicinesia, já vai estar presente desde o início, né, da doença.
Assim, queixas autonômicas também não é muito característico. E de imagem, então, de ressonância. Então, a gente vai ter uma atrofia do lobo parietal assimétrica e mais do corpo caloso também bem característica. E eles falam que pode ter até um hipersinal na região rolândica, quando você tem o flare com atrofia do pedúnculo cerebral. Acho que é cerebelar, não? É, Acho que era é. cerebelar. E do tegmento mesencefálico. Então, essa daqui eu peguei no contínuo, né? Então, ele vai estar mostrando tanto o lobo parietal e o occipital com atrofia, né? Coronal running time. Deu um aviso do tempo aqui do Não. Zoom. Não tem problema não, né, chefe? No corte coronal, corte sagital e o axial. Então, isso que é o principal das imagens. E naquela última etapa, travou de novo. Sobre os exames que, quando você já fez a história e a imagem, ainda tem dúvida, o que você pode se servir, né? Pode realizar o SPECT para avaliar a transmissão da dopamina, então tem aí um benefício. Aqui você pode abrir mão do líquor, que eles falam que é muito comum você ter um quadro de doença de Alzheimer associado também, subjacente, né? Então, no líquor, você pode ter a tal fosforilada, pode ter também a proteína amiloide ali sendo pesquisado e no resultado. Pode também fazer o SPECT e até um PET. O que ele fez? Ele acabou com tudo? Vamos ver. Acho que vai encerrar a É gravação. isso mesmo. Encerrou a gravação? Usado, nunca vi. Encerrar. Não, agora voltou. Não, só. Agora. Nada a ver. Vamos lá. Vamos que vamos. E o PET amiloide, Tá mas acabando, sempre né? pensando. Vou deixar dois e aí deixar O resto o pra resto, próxima. né? É. Sobre essa sobreposição com a ADA, que é muito comum, né? Então, do PET, você vai ter principalmente uma captação assimétrica, frontoparietal, do estriado e do tálamo, que são as topografias assim mais descritas, né, na literatura. E assimétrico. E assimétrico, tanto clínica, porque a clínica vai traduzir a topografia, né? Uhum. Então, é sempre assimétrico. E aqui eu deixei até um PET amiloide, né, para lembrar da DA sobreposta. E no líquor aí você pode ter o consumo da beta-amiloide e o aumento também da tal fosforilada. Mas sempre pensando nessa sobreposição com a doença de Alzheimer. Deixa para a próxima. Tem mais uns dois. Beleza, chefe. Ótimo, porque tá. Importante a gente ver essas coisas, e a gente se cercar dessas coisas e lembrar que você vai ter que rever quando você tiver que dar o diagnóstico. Você sabe onde procurar, pelo menos, e Sim. você sabe o caminho a fazer, né? Aqui no Brasil nós não temos tanta essa pressão, né? Tem a pressão das famílias, tudo, mas é um negócio mais tranquilo na média, né? Se vocês trabalharem lá no Einstein ou no Sírio, a pressão é igual vinha fora do Brasil, tá? E é uma bobagem, né? Por fim, é uma besteira. Nas classes menos favorecidas, que é o que a maioria da que a gente atende, você vai classificar como um Parkinson atípico, vai dizer que é uma coisa provável e tudo bem, né? E vai ter que dar suporte para as famílias, né? Isso que é fundamental, Sim. tá? Então, na próxima semana, você apresenta de novo aquele comecinho, rapidinho, e aí a gente vai para as outras 3 ou 4. Que eu acho que a HPN, a vascular e a medicamento é mais rápido. Então tá bom. Eu não achei imagem que eu falei assim, eu vou ter que ser muito rápido. Não, relaxa, não. A ideia dessas aulas não é que seja chata, é se vocês têm um artigo que é muito demorado, e falar, doutor, não vai dar, tá muito demorado. Aí a gente se vira, não tem problema. Deixar. Tá? Ele vai passar os 20 minutos. Não. Então vamos lá, sai dessa tela. Eu vou fechar aqui. Chefe, então não tem no Botox hoje. Não tem. Então veja, ó, agora você vai no End, nesse End aí de baixo. Escreveu, chefe. Parabéns, Marina, excelente apresentação. Ó. Mas não tem ninguém. Eu olhei aqui. Então, não lembro o que falou. Quase. Não. É outro, Renan. É outro, Renan. Vou fechar. And for all.